com teu sangue e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, você tem uma Bíblia aí na sua casa, eu quero convidar você nessa noite a abrir em 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos hoje falar sobre o Ebenezer, né? A igreja aqui em Boquim gosta muito de recitar esse texto no final das reuniões. Tem um grupo de louvor aqui de homens chamado Ebenezer. E sempre nas nossas reuniões, quando a gente finaliza, seja reunião de jovens, seja reunião de oração, seja qual for, a gente sempre proclama essa palavra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é a nossa ajuda. E hoje eu gostaria de falar sobre esse texto, né, como surge essa palavra, esse Ebenezer, na certeza que Deus é esse que continua nos ajudando. Continua sendo Deus que cuida de nós, que ajuda-nos em minhas lutas, em minhas dificuldades, em minhas dores, em meus momentos difíceis que nós estamos passando. Eu não sei como é que está sendo essa quarentena aí para você, eu não sei como é que está sendo os seus dias, esses dias, mas eu sei que Deus é aquele que tem nos ajudado, Deus é aquele que tem cuidado de nós, Deus é aquele que tem guardado as nossas vidas. Então, abra aí em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, nós iremos ler o versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz a palavra do Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dá um tempinho aí para você achar. Deus é a nossa ajuda. Tá? Mas já botou aí a referência do texto e o tema da nossa mensagem hoje. Deus é a nossa ajuda. Amém? Deus é o nosso Ebenezer, aquele que tem nos ajudado. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Quem encontrou, bota aí amém. Amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos irmãos, temos consciência de que Deus é aquele que pode nos ajudar. Sabemos muito bem que Deus é aquele que pode nos dar socorro em meio às dificuldades e lutas enfrentadas diariamente. Eu sei que muitas são as dificuldades, muitas são as lutas que nós temos enfrentado. Muito antes desse coronavírus, muito antes desse problema. Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não tem luta? Quem é que não passa por momentos difíceis? Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Mas precisamos ter certeza, precisamos crer que Deus é aquele que pode nos ajudar. Deus é aquele que tem guardado, que tem cuidado das nossas vidas. E se você talvez não tenha confiado em Deus, eu quero convidar você a fazer isso nessa noite. Confiar de todo o coração, na certeza que Ele é aquele que pode ajudar você. Talvez você tenha buscado ajuda em muitos lugares, mas eu quero dizer a você nessa noite, o Senhor pode ajudar você em meio às suas dificuldades, em meio às suas dores, em meio aos seus problemas. Mas a maioria de nós, muitas vezes, temos buscado Deus apenas por isso. Temos lutas, temos dificuldades, mas muitos de nós temos buscado a Deus apenas por isso. Pela solução dos nossos problemas. Às vezes buscamos para receber alguns privilégios, algumas vitórias, algumas bênçãos. Não há um desejo sincero no coração. Nós vemos uma geração que vem ao Senhor em busca dos seus interesses, em busca daquilo que pode lhe agradar, em busca daquilo que satisfaça o seu ego, em busca de satisfação material. Não é difícil encontrarmos pessoas que vieram ao Senhor, colheram bênçãos e se afastaram dele. A busca foi tão somente o seu próprio interesse, porque o seu Deus continua sendo o seu próprio ego. Meus queridos irmãos, muitos têm chegado ao Senhor para buscar aquilo que Deus pode dar, mas não buscar aquilo que Ele é, não buscar quem Ele é, não buscar o Deus Todo-Poderoso que Ele é. Podemos buscar ajuda em qualquer lugar ou com qualquer pessoa, mas só o Senhor é aquele que traz ajuda certa. Podemos encontrar ajuda em muitos lugares, podemos encontrar conselhos em muitos lugares, mas todas essas coisas são finitas. Quando nós encontramos o Senhor como resposta,
quando nós encontramos o Senhor como aquele que cuida, que lidera, que cuida das nossas vidas, temos certeza que a ajuda certa vem dele. E não é apenas solução de problemas, mas é o preenchimento de um vazio, é o preenchimento das dificuldades, das dores, das lutas. Meus queridos irmãos, o que nos falta para conhecermos o que Ele tem para nós é relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos buscado o que Deus pode fazer nas nossas vidas, mas não temos buscado quem Ele é de verdade. Conhecer quem Deus é. Conhecer o que Ele tem para nós. Conhecer o Deus poderoso que Ele é. Isso é relacionamento. Isso é individual. É o que Jesus diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com teu pai que está em oculto. E o teu pai que está em oculto te responderá. É construção de relacionamento com Deus. É buscar conhecer nesses dias então que nós estamos em nossas casas. E muitas vezes estamos perdendo tempo com tantas coisas. Esses dias eu estava pensando em fazer uma enquete, né? Quantos capítulos da Bíblia você já leu nesses dias? Eu nem sei quantos dias temos já de quarentena, né? Nem lembro, acho que já tem mais de 40 dias, né? Eu nem sei. Quantos capítulos da Bíblia você já leu? Né? Como é que está a sua vida de oração, sua vida de busca? Você está aproveitando esses momentos para buscar o Senhor? Você está aproveitando esses momentos para intensificar a sua vida de oração? Não tem como sair desses dias que nós temos enfrentado da mesma forma. Não tem como sair desses momentos que nós estamos enfrentando do mesmo jeito. Vai ser comprovado que não era falta de tempo, era apenas falta de interesse, de verdadeiramente conhecer. E Deus quer se relacionar conosco. E Deus quer se revelar a nós. Basta que nós íamos buscá-lo de todo o coração. É fidelidade, é buscar conhecê-lo, porque quando verdadeiramente o conhecemos, temos a certeza que Ele sempre irá nos ajudar em cada passo que nós dermos. Quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós intensificarmos a nossa vida de oração, de relacionamento com Deus. Billy Graham, o grande pastor, ele diz em uma das suas frases, ele disse certa vez, ore até você e Deus se tornarem melhores amigos. Quando eu conheço quem Deus é, quando eu sei o que Ele pode fazer, independente do momento que eu vou estar enfrentando, independente da dificuldade, como eu já disse aqui, nós vivemos tendo certeza que nós não estamos isentos de lutas, de dificuldade. Então, seja qual for a luta e a dificuldade que eu enfrentar, que eu passar, eu vou ter a certeza que Deus é aquele que pode me ajudar, que Deus é aquele que pode cuidar de mim. Por mais que o problema ele não seja sanado, por mais que o problema não passe nessa vida, eu sei que Deus vai estar cuidando da minha vida, para aqui e para a eternidade. Devemos ter consciência do cuidado de Deus. Meus queridos irmãos, para que nós possamos entender um pouco esse texto de 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, o contexto do relato bíblico inicia-se no capítulo 4 de 1 Samuel. Um conflito entre o povo de Israel e os filisteus. Um conflito, um combate. Os filisteus levam a Arca da Aliança. O povo, nós vamos ver nesse contexto, estão afastados de Deus. E nesse embate, aonde mesmo eles estão levando aquilo que representa a presença de Deus, eles são derrotados. O povo de Israel é humilhado nessa batalha. Eles são humilhados nesse combate. Eles fogem, eles batem em retirada. E os filisteus ficam com aquilo que para eles é o bem mais precioso. A representação da presença do Senhor. Mas podemos voltar um pouquinho mais. Antes de entrarmos no contexto desse texto de Ebenezer, podemos voltar um pouquinho mais e nós encontraremos a história de Ana, né? Aquela mulher que é mãe de Samuel, que não tem filho, e ela é zombada dia após dia, ano após ano, porque ela não pode gerar um filho. E é quando ela faz um voto ao Senhor. É quando ela diz assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou devolver ele ao Senhor, esse menino vai servir ao Senhor. A partir desse momento nós já podemos ver aqui um verdadeiro sinal de confiança e de dependência de Deus. Uma mulher que se derrama aos pés do Senhor e o desejo dela é ter um filho, mas ela diz que, Senhor, essa bênção, se o Senhor me der, eu devolverei ao Senhor. Eu quero tirar a minha vergonha, né? Porque naquele tempo uma mulher não gerar filhos era uma vergonha, né? Então ela queria o filho, mas ela disse: eu vou devolvê-lo a ti.
eu entrego ao Senhor. Samuel, ele vem ao mundo, meus queridos irmãos, num tempo de frieza espiritual. Ele vem no mundo num tempo de idolatria, de abandono do Senhor por parte do seu povo. O povo estava distante, o povo estava frio, o povo estava perdido. Esse é o tempo que Samuel ele vem ao mundo. Conforme o capítulo 2, versículo 12 ao 17, os próprios sacerdotes, filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram ladrões, sem nenhum tipo de temor. Seu pai Eli era conivente. Então havia um afastamento, havia um esfriamento espiritual. O povo estava distante de Deus, o povo deixou de honrar o Senhor, o povo se afastou daquilo que Deus estava ensinando, se afastou da presença dele. Olhando para essa palavra, parece muito os nossos dias. Nós temos visto esses dias de tanta frieza espiritual, de tanto afastamento de Deus, de tanto falar de Deus da boca para fora, mas viver não tem demonstrado que verdadeiramente conhece ao Senhor. Essa teologia liberal, sabe, irmão, que tudo pode, que Deus ele vai perdoar tudo, que eu posso viver do jeito que eu quiser, e infelizmente isso vai levar muita gente para o inferno. Está levando muita gente para o inferno. Porque tem muita gente a caminho, né, do inferno. Ainda não estão lá, mas estão a caminho do inferno. Vivendo uma vida torta, vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, pegando textos isolados e dizendo Deus é amor. Então eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Quando eu vejo Jesus nos chamando para ver uma vida de arrependimento, de mudança, uma vida de verdadeiramente transformação. Então Samuel vem ao mundo nesse tempo de distanciamento, de frieza, né? De Deus não se zomba. E é isso que nós sabemos, da palavra do Senhor não se zomba da presença de Deus, não se zomba daquilo que Deus ele pode fazer. Samuel vem ao mundo nesse tempo de frieza espiritual, né? E o que é que estava acontecendo? Aqueles que deveriam levar o povo ao arrependimento, aqueles que deveriam ser representantes de Deus em meio ao povo, eles estavam também vivendo suas vidas de pecado. Eli, o sacerdote, junto com seus filhos, Ofni e Finéias. Eli era o pecado da conivência, né? Ele sabia o que seus filhos faziam, mas mesmo assim ele não os exortava, não os corrigia, ele era conivente com o pecado. Isso é interessante destacarmos. Tome cuidado para não ser conivente com o pecado. Amém? Querido, de Deus não se pode zombar. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 2, versículo 27 ao 36, que por causa do seu pecado, Eli perde tudo. Não se pode zombar de Deus. Não se pode brincar, né, com as coisas do Senhor. Então Eli perde tudo. Não podemos usar Deus, não podemos zombar do Senhor, não podemos, né, brincar com as coisas de Deus. Meus queridos irmãos, nós entramos no capítulo 4, como eu disse, é o contexto do Ebenezer, é o contexto do Deus é a nossa ajuda, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o que nós podemos ver é que não podemos usar Deus. Existem muitas pessoas querendo usar Deus, como eu disse no início, para o seu próprio prazer, querendo usar Deus para responder às suas próprias satisfações e não para uma mudança de vida. O que é que acontece aqui no capítulo 4? Os israelitas carregaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, mas mesmo assim eles foram derrotados. Era costume dos israelitas, quando irem para a batalha, quando eles estavam indo para as batalhas, a Arca da Aliança, junto com os sacerdotes, iam à frente do batalhão, representando a presença do Senhor, indo à frente do seu povo. Mais uma vez, os israelitas estão saindo ao combate, em direção aos seus inimigos, chamados filisteus. Mais uma vez, eles estão colocando a Arca da Aliança à frente. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez, ao invés de vitória e glória, o que eles receberam foram derrotas e vergonha. Sabe por quê? Porque eles estavam longe de Deus. Eles estavam afastados de Deus. Meus queridos irmãos, podemos até conhecer Deus, podemos até saber orar, podemos saber recitar versículos, podemos até vir à igreja, mas sem vida com Deus, sem dependência, isso é apenas ritualismo. Isso é apenas cumprimento de horário. Isso é apenas cumprir o ritual. Precisamos ter vida com Deus. Precisamos buscar a presença dEle. Buscar quem Ele é.
descobrir a vontade de Deus para a nossa vida e servi-lo de todo o coração, na certeza que Ele tem algo maior para nós, na certeza que Ele está cuidando da minha vida e da sua vida, não apenas querer usar Deus para satisfazer os nossos desejos. Não podemos usar Deus. Era um costume de Israel usar a Arca da Aliança, só que eles estavam usando Deus sem serem fiéis a Ele. Eles estavam levando Deus apenas para que Deus garantisse as suas vitórias, mas eles não queriam compromisso com o Senhor. Não adianta querer vitória, não adianta querer bênção, não adianta querer que Deus seja a sua ajuda, tão somente porque você está passando por uma luta, e quando tudo isso acabar, você se afastará do Senhor. O que Deus quer é a sua vida por completo, se derramar, e que Ele seja o seu maior bem, que Ele seja o seu maior amor, que você o ame de todo o coração. É nesse momento que nós chegamos à base central desse texto, de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. O Ebenezer. Esse lugar ele já existia. Quando Samuel recita, quando ele coloca ali o altar, e ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Esse lugar já existia. Era um pequeno povoado, né, da tribo de Efraim. E esse nome aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Ebenezer apenas 3 vezes aparece na Bíblia, nesse texto. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né, o nome Ebenezer, a não ser nesses textos, nessa referência de 1 Samuel. Então, Ebenezer é uma palavra hebraica, literalmente significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. E Deus pode ser essa ajuda para mim e para você. Ele pode ser essa ajuda para nós. Ele tem sido essa ajuda para nós. Ele é aquele que tem cuidado de nós. Ele é aquele que tem levado, conduzido as nossas vidas. É preciso ter um coração grato e a certeza de que Deus é aquele que pode cuidar de nós, como Ele tem cuidado de cada um dos seus filhos, daqueles que confiam no Senhor. Deus pode ser a sua ajuda. Mas aí eu gostaria de destacar alguns pontos dentro dessa palavra. Deus pode ser a sua ajuda, mas é preciso que haja em nós arrependimento sincero e fidelidade. Deus pode ser a minha ajuda, mas eu tenho que me arrepender e ser fiel ao Senhor. Eu queria compartilhar com você a leitura de 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 ao versículo 6. Leia comigo. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos da derrota de Israel, lá no capítulo 4, até esse momento. Quanto tempo você está esperando, irmão? Há quanto tempo você está esperando para ser vitorioso nas batalhas que você tem enfrentado? Talvez você tenha enfrentado muitas derrotas. O que é que está faltando, pastor? Talvez o que está faltando na sua vida é arrependimento sincero e fidelidade. O povo de Israel espera 20 anos para conseguir sair vitorioso nessa batalha que eles tinham sido derrotados. 20 anos de espera. Sabe por quê? Porque faltou arrependimento. Versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel, buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele libertará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. O que é que a gente vê nessa palavra, irmão? As pessoas queriam servir a Deus, entre aspas,
e queriam servir os seus deuses estranhos. Baalins, interessante, são pequenas imagens dos deuses dos cananeus que o povo carregava nos seus bolsos, nas suas sacolas, nas suas casas, e via postes, aqueles postes feitos de esculturas dos deuses estranhos, e o povo queria adorar esses deuses e adorar a Deus. Eles queriam adorar esses deuses e adorar a Deus. Eles achavam que não havia problema. A palavra do Senhor nos diz que todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica, 20 anos buscando. Mas por que é que eles não conseguem? Por que é que eles não conseguem? Porque falta arrependimento. Falta fidelidade ao Senhor. O Senhor quer as nossas vidas por completo. Eu digo sempre que servir ao Senhor, irmão, não é fácil. Não é. Não podemos brincar com Deus. Nós falamos aqui antes disso. Eu não posso zombar do Senhor. Eu não posso usar Deus. Não, eu preciso ser fiel a Ele. Eu preciso buscar a Ele de todo o coração. O povo espera 20 anos, por quê? Porque falta arrependimento, fidelidade. Quantos de nós, às vezes dentro das igrejas, quantos de nós dizemos que temos 20 anos, 30 anos de crente, mas isso nunca mudou nossa vida em nada. Nós continuamos enrolando pessoas, nós continuamos mentindo, nós continuamos fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor quando ninguém está vendo. Não adianta, estamos vivendo mera religião. Estamos vivendo algo que não agrada a Deus e devemos ser fiel ao Senhor, negando a nós mesmos todos os dias. Quanto tempo você vai esperar para mudar de vida? Quanto tempo você vai esperar para que a sua vida seja transformada de verdade? Você precisa lutar, você precisa negar. Samuel mostra às pessoas, ao povo de Israel, o que eles precisam fazer. Largar tudo isso. Essa religião estranha, largar tudo que os prende, porque Deus não nos quer pela metade. Não existe servir ao Senhor pela metade. Se eu sirvo ao Senhor pela metade, então eu não estou servindo. Ou nós servimos ao Senhor de todo o coração, ou nós não servimos. Precisamos mudar de vida. Deus pode ser a minha ajuda, mas hoje eu preciso viver um arrependimento sincero. Deus pode mudar a minha vida, mas eu preciso hoje ser fiel a Ele, só a Ele. Temos negado, quantos nós temos negado a Deus por coisas tão pequenas? Deus é a nossa ajuda. E eu preciso entender, nosso segundo ponto. Deus pode ser a minha ajuda, mas é preciso que haja dependência. Depender de Deus. Não adianta você dizer, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E quando você vê as coisas não saírem do seu jeito, você vai lá e faz como você acha que é certo. Se você entregou nas mãos de Deus, você tem que esperar. Você tem que esperar a resposta do Senhor. Você tem que descansar naquilo que Deus tem para você. Meu querido irmão, Deus pode ser a minha ajuda. E eu quero frisar, primeiro, é preciso arrependimento e fidelidade. Segundo, é preciso que eu aprenda a depender de Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7 ao 9. Leia comigo, aí na sua casa. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Veja que diferença, irmão. Se você vai lá para o capítulo 4, o povo sai para o combate, ele não busca, ele não está nem aí, ele leva a arca e acha que eles querem usar Deus, ele acha que Deus vai livrá-lo, sem busca, sem fidelidade. Aí agora, os filisteus estão vindo sobre eles estão temendo, eles tiveram medo, é normal ter medo, mas eles pedem a Samuel, que é o representante de Deus naquele momento, sacerdote, clame ao Senhor por nós. Samuel pega o cordeiro e consagra todo ao Senhor, sacrifica, e a Bíblia diz que Deus lhes
responde. Onde é que está a diferença, irmão? Por que é que Deus não respondeu antes? Porque antes não houve arrependimento, não havia fidelidade, não havia dependência. Cada um fazia o que queria, apenas se buscava o Senhor para satisfazer os seus desejos. Agora eles estão aprendendo a depender de Deus, a dizer: Senhor, nós queremos o que o Senhor tem para nós. Se for vitória, é vitória. Se for derrota, vai ser derrota. Mas nós queremos que o Senhor esteja conosco. O que mais lhes interessa é a presença do Senhor. A nova investida dos filisteus, que diz que quando eles ficaram sabendo que os israelitas estavam se reunindo, eles já começaram a se preparar para o combate. Vieram de forma antecipada. Foi respondida pelos israelitas com orações, clamores ao Senhor, oferecendo Samuel um cordeiro inteiro, como nós lemos em Holocausto, como símbolo da inteira dedicação de Israel ao Senhor, de forma que nada foi reservado para o sacerdote. Tudo pertencia a Deus. E a resposta não tardou. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Toda a tua vida. Entregue todos os teus anseios, todas as tuas preocupações. Tenha certeza que Deus é aquele que pode responder você. Meu querido irmão, Deus, Ele pode ser a minha pedra de ajuda, Ele pode ser a minha ajuda, mas é preciso que haja arrependimento sincero e fidelidade. Deus pode ser a minha ajuda, mas é preciso que haja em mim dependência integral, dependência completa de Deus. Deus pode ser a minha ajuda, o terceiro ponto, mas a resposta de Deus só chega na hora certa. Ele pode ser a minha ajuda, e eu preciso aprender a confiar que a resposta de Deus sempre chega. Nosso terceiro ponto, a resposta de Deus sempre chega. Ele é a minha pedra de ajuda. Tenho que viver arrependimento sincero, fidelidade. Ele é a minha pedra de ajuda. Eu tenho que ser dependente dele. E sendo dependente dele, eu preciso ter certeza que a resposta dele sempre chega. 1 Samuel capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. Leia comigo nessa noite. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e seguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-cá, matando-os pelo caminho. A resposta de Deus chegou. Do mesmo jeito que a resposta de Deus chega na minha vida e na sua vida. Do mesmo jeito, irmão, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta que nós venhamos crer, confiar de todo o coração. No mesmo campo, veja comigo, no mesmo campo, aonde 20 anos atrás, no mesmo campo, onde 20 anos atrás, os israelitas sofreram a derrota, foram envergonhados. Agora, com a ajuda de Deus, veio a vitória. 20 anos depois. Aí vem o meu coração, irmão, que o mesmo lugar onde nós somos humilhados, Deus pode nos exaltar. O mesmo lugar onde nós somos humilhados, Deus pode nos exaltar. Aconteceu isso comigo, eu não vou falar aqui, mas no lugar onde fui humilhado, Deus me exaltou. 20 anos depois, onde Israel tinha sido humilhado, envergonhado, ele agora é vitorioso. Sabe por quê? Porque ele mudou de atitude. Ele parou de confiar nele mesmo, ele parou de tomar suas próprias atitudes, eles passaram a ouvir o Senhor, eles passaram a viver um arrependimento sincero, eles passaram a viver a dependência, e agora a resposta de Deus chegou. Coloque isso em prática na sua vida, meu querido, e tenha certeza que a resposta de Deus também pode chegar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos viver a palavra. Eu gosto sempre de dizer que a palavra de Deus, se nós apenas lermos essa palavra, se nós não colocarmos ela em prática, ela é um livro comum. Mas quando nós decidimos viver essa palavra, colocar em prática tudo aquilo que a palavra diz, aí é manifestado o poder de Deus. Manifestado o poder de Deus. Eu gosto muito do Antigo Testamento, quem me conhece sabe disso. Eu gosto muito da leitura do Antigo Testamento,
Porque eu tiro esses exemplos, sabe? E que eu posso viver isso também. Eu posso viver isso em Cristo Jesus. Eu tenho que viver um arrependimento, eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que depender dEle e ter a certeza que a resposta dEle vai chegar na minha vida. Eu preciso confiar. O nosso próximo ponto é: Deus é a nossa ajuda. Sempre, Ele sempre esteve à disposição. Ele sempre, nós cantamos aqui, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Aí quando nós estávamos cantando eu estava pensando nisso. Um Deus que sustenta a aliança. Sempre no Antigo Testamento foi Deus quem fez a aliança com o homem quebrou essa aliança no Jardim do Éden. No Novo Testamento é Deus mais uma vez que refaz essa aliança, agora de uma forma que ela não pode ser quebrada, é a aliança de sangue feita em Jesus Cristo na cruz do Calvário, um Deus que é um Deus de aliança. Alguns teólogos não gostam dessa canção porque ela diz é Deus de perto e não de longe. Aí diz Deus é o mesmo, de perto ou de longe. Mas o autor da canção, eu entendo que ele quis dizer assim, és Deus de perto, para dizer que Deus é um Deus que está sempre do lado dos seus. Deus está sempre lado a lado com o ser humano. Deus nunca abandonou o ser humano. Mesmo depois que ele pecou no Jardim do Éden, Deus fez uma promessa que do ventre da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus sempre esteve em toda a história da humanidade, lado a lado. Então Deus sempre desejou ser o Deus que pode nos ajudar. Mas para que Ele seja a nossa ajuda, eu preciso viver tudo aquilo que a palavra dEle me diz. Eu preciso ser fiel a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, para a gente finalizar nessa noite, aí eu volto para frisar, sabe bem, Deus Ele é a minha ajuda. Mas eu preciso viver um arrependimento sincero e a fidelidade. Deus Ele é a minha ajuda, mas eu preciso aprender a depender dEle. Ele é a minha ajuda e quando eu aprendo a depender dEle, tenho certeza que a resposta dele sempre vai chegar. Que nessa noite você possa dizer, e o nosso sétimo ponto é aquele que é o tema, Deus é a minha ajuda. Sabe por quê? Portanto, Ebenezer é também o nome dado à pedra memorial, como nós lemos, que foi erguida ou erigida por Samuel, para marcar o local onde Deus ajudou Israel a derrotar os seus inimigos. Deus é aquele que pode fazer você derrotar os seus inimigos. Eu digo aqui inimigos, mas não pense que inimigo são pessoas. Nosso inimigo não são pessoas. Os nossos inimigos não são o nosso próximo. Talvez é o inimigo que está agindo por trás dele, o eu, o afastamento de Deus. Aí Deus é aquele que pode trazer vitória diante das lutas que eu tenho enfrentado. Primeiramente, os filisteus derrotaram o povo de Israel. A vitória deles foi por causa do afastamento. Os israelitas, próximo à aldeia de Ebenezer, buscaram o Senhor. E ali foi levantado uma pedra. E disse, Deus ajudou o seu povo. O povo estava agindo sem fé, de forma desobediente. E por isso eles foram derrotados. Mas quando a sua atitude mudou, depois de algum tempo, após arrependimento sincero, Deus pôde ser uma pedra de ajuda para o seu povo, dando-lhes vitória. Deus quer ser essa ajuda para a sua vida. Talvez o que está faltando é que a sua vida seja mudada. Talvez o que está faltando é mudar as suas atitudes. Está faltando mudar, talvez, mínima coisa. Isso tem impedido o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida, a não ser eu mesmo. Eu é quem posso impedir o agir de Deus na minha vida. Não coloque a culpa nos outros. Faça uma autoanálise. Corrija-se. E creia que Deus é aquele que pode ajudar você. Deus é aquele que pode ser a sua ajuda, como Ele foi para o seu povo, dando-lhe vitória. Ebenezer, pedra de ajuda, para lembrar que Deus batalha por nós e que a ajuda dele é suficiente. Se Deus nos ajuda, eu não preciso de mais nada. A ajuda dele é suficiente. A ajuda dele basta. Eu encerro essa noite dizendo, Ele é a nossa ajuda, Ele é suficiente. Assim como o povo judeu, ao vencer os filisteus, disseram Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor, que nós também
possamos finalizar esse culto dizendo, eu quero que você comente aí, Ebenezer. Amém? Deus é suficiente. Ebenezer. Se você está ligadinho aí, bota aí no comentário. Eu não posso lhe ouvir, já que é costume nosso dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero convidar você a dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é aquele que está cuidando de nós. O Senhor é aquele que está cuidando da minha vida, da sua vida. O Senhor é aquele que está cuidando da nossa família. O Senhor é aquele que está cuidando do nosso trabalho. Tem gente preocupada, pastor, e o trabalho? Vai ser gente demitido. Meu irmão, creia que Deus é a sua ajuda. Creia que Deus é aquele que sustenta, que cuida de você. Não esmoreça, não retroceda, não perca a fé. Continue fiel ao Senhor, na certeza que Ele é o nosso Ebenezer. Até aqui, ou seja, hoje, até esse momento, nos ajudou o Senhor. E que Ele vai continuar nos ajudando durante essa semana. Ele vai continuar nos ajudando durante esses dias. Que você possa, durante todos esses dias, amanhã, você possa erguer a sua voz e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu comércio, que Deus abençoe a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra. Você que está aí acompanhando a live, que é membro da igreja, você que não é, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você que é evangélico, você que não é, Deus abençoe a sua vida. Deus quer ser a sua pedra de ajuda, Deus quer ser aquele que cuida de você, que você possa ter isso. O meu desejo nessa noite é que você possa ter sido tocado por essa palavra. Amém? Eu estava hoje pensando assim, meu Deus, o que pregar? E me veio o coração essa palavra, esse Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. A gente fica tão preocupado com amanhã, esquece que Deus tem providenciado até hoje. Você não está aí? Você não está aí? Foi Deus. Ele trouxe você até aqui. Ele cuidou de você até aqui. Então, você pode dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. E Ele vai continuar me ajudando. Em meio a qualquer coisa que eu enfrentar, Ele vai continuar me ajudando. Amém? Eu quero encerrar esse culto louvando ao Senhor. Quinta-feira a gente tem culto de oração. Eu quero convidar você a estar aqui, conectado. Quinta-feira, 18h30, nós teremos culto de oração. Amém, irmão? Então, coloca aí no seu coração. Nós vamos começar na quinta-feira um estudo baseado no livro de Gênesis. Eu tenho feito a leitura do livro de Gênesis, tenho colhido algumas algumas experiências dos personagens bíblicos que têm edificado ao meu coração e eu quero compartilhar. Então, a partir de quinta-feira, nós vamos começar um estudo no livro de Gênesis, do capítulo 1 em diante. Até assim o dia que nós conseguimos, encerrar. Então, vamos lá. Eu quero convidar você a fazer parte disso. Amém? Então, conecte aí, coloque na sua agenda. Quinta-feira, culto de oração. E também, na quinta-feira, nós vamos iniciar um estudo dentro do livro de Gênesis. Um Deus que age através dos tempos. Um Deus que age desde lá do início até hoje. Um Deus que tem cuidado de nós até esse momento e vai continuar cuidando das nossas vidas. Gente, algumas pessoas fizeram aí pedido de oração, eu vi, não tive como orar aqui, mas não se preocupe, como eu disse, eu sempre acompanho depois todos os comentários aqui, sempre leio, cada um com muita atenção. E pode deixar que eu vou estar orando, amém? Durante essa semana, por você que fez seu pedido aí. Que Deus abençoe a sua vida. Bendirei ao Senhor vivo, amém? Vamos louvar. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo, amém? Bendirei. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei
Senhor é bom, o Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina. O Senhor reina com justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina com justiça e verdade. O Senhor é bom, declara aí. O Senhor é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. Vou buscar Noah daqui a pouco. Noah tá na casa da avó. A avó tá aqui hoje. Para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor, culto de oração, nós estaremos fazendo nossos pedidos aí. Agora eu estou por aqui, dá para eu ler o pedido de todo mundo, e assim nós vamos interagindo por aqui. Gostaria de fazer um apelo também a você, querido irmão. Quando você receber o link lá, vai ter culto ao vivo, tal, mande para os seus amigos. Vamos compartilhar aí a palavra do Senhor. Nosso desejo aqui não é aparecer, não é compartilhar a nossa imagem, mas é compartilhar a palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção, e que você possa dizer a cada dia: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um forte abraço. Estou com saudade de todos. Amém? Deus abençoe.